que, enfim, o desejo de encontrar um lugar não dialético e justamente pacífico, cavado na fluidez dos confins entre as coisas, entre os fatos e as pessoas, que sou uma ilusão. A situação de desigualdade social, de miséria e de violência que vige no sertão nação cruzeado não se resolve, e aquilo que resta são apenas ciclos de livro registrado, ruínas, fragmentos, detritos, resíduos de tudo que o Brasil modernizado não consegue mais aproveitar e descarta como improdutivo, supérfluo, inútil. O imaginário multicultural, nesse sentido, não consegue responder a nenhum desejo de comunidade, a nenhum pedido de paz e de justiça, porque a sua raiz está justamente numa força, numa verbal, que apaga todos os direitos individuais, todas as diferenças, em prol de uma homogeneidade suposta e imposta, de uma situação homeostática que esconde nas suas dobras a luta sangrenta entre os diferentes. A origem de uma sociedade multicultural não está de fato no pacto, mas na diferença e na luta entre os diferentes. Não está na paz, mas no vórtice da violência, que é redemoinho diabólico que turbilhona no meio do caminho e que não permite o acesso a nenhum meio, a nenhuma mediação entre os povos, condenando o homem humano a uma travessia sem origem nem destino. Contra qualquer visão tranquilizadora de uma comunidade nacional que se constrói graças à harmonia entre os diversos, e pensa-se apenas no mito indianista, na visão romântica do Alencar, Fernando Cooper, imaginando que a identidade americana seja um produto mítico e mistificador, uma união amorosa entre colonizador e colonizado. Na verdade, aquilo que acontece é a reafirmação violenta de uma partição, de uma segregação ou até de uma supressão do outro. E se é verdade que existem em todas as regiões americanas fenômenos não marginais de transculturação, eles são mais o produto de um roubo que de uma verdadeira troca. São mais o fruto de uma distinção que de uma forma, ou de um pacto entre as diferentes etnias. De fato, com o Raul Antelo, se poderia afirmar que a cultura, a multicultura, só se torna possível graças ao conceito de confim, segundo o qual a realidade não é um plano de consistência homogênea, mas um extremo de alta heterogeneidade. Bom, nesse sentido, a tentativa de habitar esse confim, de tornar efetivo esse meio, de se deter nesse limiar para chegar a apagar as diferenças, não consegue fazer com que a pluralidade se transforme numa dimensão singular e coesa. Melhor, então, muito melhor, para representar o estatuto intrinsecamente multicultural da cultura, recorrer à sobreposição contínua de instâncias imagéticas que não pressuponham uma paz, um pacto entre os diferentes, mas justamente a ausência ou a impossibilidade deles, remetendo para uma dimensão construída no diferir, o dito de outra forma, na hipótese de uma comunidade que seja tal justamente pelo seu não ter nada em comum, senão justamente a partição, o conflito, senão o munus, como diz o esposo, enfim, munus enquanto falta. A tentativa talvez mais evidente no plano poético e narrativo de compor as várias partes da cultura
uma dimensão plural e imaginária, confessando desde o início o seu estatuto negativo, aí encontramos, a meu ver, um outro grande clássico da literatura brasileira. De fato, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, se apresenta desde logo como um livro anárquico, tanto lá no senso, quanto no sentido etimológico, de falta de princípio, visto que o protagonista se apresenta desde a infância como já formado, já na meninice, mas fez coisas de sarapatada. Essa paródia, ou essa inversão do Pedro dos Romanos, esse caminho de formação às avessas, ecoa, aliás, na transversalidade a respeito da ética indigenista, nos apresentando um herói vadio e mentiroso, uma não pessoa, enfim, cuja falta de caráter o torna o oposto de um perigo, mas ainda de um andirei, sem todavia liberar de ser o paradigma heróico de nossa gente. Mais que um imaginário multicultural, teremos então uma imaginação compósita e plural. Mais que um sistema, uma aglutinação sistemática de instâncias heterogêneas, de certa forma, inversivas. Para utilizar um mote do meu tempo de estudante universitário, poderíamos falar de modo anacrônico de imaginação urbana. Uma imaginação visando justamente o esfarelamento de qualquer poder implícito nas imagens simbólicas, instituindo e constituindo a comunidade. De fato, se por um lado íntio, destemido de Alencar, de Gonçalves de Magalhães, ocupa enquanto fetiche da identidade lugar vazio de uma ausência, Macunaíma, pelo outro, toma a ausência enquanto princípio de identificação, permanecendo no seu estatuto de emblema e não de símbolo, de emblema identitário. O herói de Maia incorpora assim dentro de si a noção de limiar, sem nunca chegar a resumir ou apagar a multiplicidade imagética, se colocando por conta numa situação de vazio, de contínua infração dos limites, de aparente incoerência do significado que esconde o entretém, todavia um sentido que o delimita e o define. De resto, como se sabe, foi o próprio Mário de Andrade quem afirmou que o princípio de construção do romance tinha sido justamente a combinação de elementos heterogêneos tirados de contextos diferentes, no intuito de imitar a arte dos cantadores nordestinos. E o resultado dessa espécie de bricolagem é justamente, como mostrou magistralmente Lévi-Strauss, a produção de um âmbito mitológico no qual aquilo que conta não é a coerência, e sim a capacidade de abrigar a multiplicidade dentro de uma esfera de significado que sustente a diferença, enquanto eixo unificador de instâncias de outra forma incompatíveis. Não por acaso, o fim do herói, na sua metamorfose suprema, o vê transformado em constelação erradia, agora panza solitária, um campo vasto do céu, que sendo, não é a ursa maior, não uma constelação do norte, continua conectando, constelando justamente culturas diversas, sem nunca se fixar no sentido estável e único, panza, sem nunca constituir uma comunidade, senão aquela inessencial dos que não têm o nada em comum. A cultura, a multicultura, encontra então no mito inventado e composto por Mário uma figura cuja função não é a de definir um centro, um ponto mediano, um meio do caminho,
mas aquela de atravessar ou exceder os confins, de se colocar, de atravessar sobre as contradições, de se identificar na diferença, no contínuo diferir dos opostos. Nessa dimensão imaginária plural, em que não existe nem paz, nem pactuação, nem pactuação entre os opostos, uma outra história se delineia, assentado justamente no tempo que, na hipótese de Michel Serres, deve ser pensado como uma multiplicité pura. Ma Cuneiva pode ser visto nessa perspectiva como um mitologema que encobre, sem ocultar a diferença, existindo e consistindo apenas na metamorfose contínua e na falta de um médium, na ausência de um princípio unificador das instâncias e dos caracteres. Contra a mestiçagem como origem de uma cultura unitária ou híbrida, teremos então a reafirmação de uma cultura plural, que combina os dois ou os muitos, sem apagar as diferenças, guardando pichonamente o caráter multíplice do tempo e o anarquismo e a circularidade da história. E nessa dimensão sem dimensões, essa dispersão contida e hierarquia, aquilo que vigora é justamente uma imaginação multicultural, escapando por um lado ao autoritarismo de um imaginário compartilhado, à força, e se deixando levar pelo outro pela maravilha e pelo apelativo do impessoal, que permite, por sua vez, reler a identidade enquanto compromisso embasado na ausência. O herói de nossa gente, nessa perspectiva, não se propõe ou se impõe como pessoa, persona, encarnando ou escondendo a pluralidade dentro do imaginário comum ou comunitário, mas como uma presença ausente, como persona, na iluminante habilidade do termo francês, que deixa balançar a identidade um hábito ilimitado, ilimitado justamente pelo fato de contemplar ou constelar a constelação, todas as possíveis diferenças, e de incluir, os abolindo todos os limites. Sobre se jogar a pessoa contra si mesma, só fazendo com que o imaginário comum se dissolva na imaginação de todos e um. É possível, de fato, combater a hegemonia do pensamento único ou a prevalência de uma cultura sobre e contra as outras. O silenciamento histórico e metafórico da voz indígena, que Mário nos apresenta no epílogo do seu romance, é a representação plástica dessa supressão das diferenças, desse aniquilamento do multiculturalismo trinitário e fictício, imaginado por uma parte da inteligência brasileira. O emudecimento do índio, ou aquele do negro, aliás, constitui, de fato, o êxito paradoxal e inevitável, segundo Bauman, de qualquer multiculturalismo autoritário, levando à construção de uma comunidade atravessada por projetos políticos e éticos sociais de natureza conflituosa, visando de forma oculta a hegemonia de alguns sobre os demais. Nessa situação, o resgate se torna possível apenas na abertura antieconômica e não remunerada ao outro, na disponibilidade à escuta dessa fala mansa, que é muito nova por ser muito antiga e, na verdade, sempre em si, constitutivamente mais uma vez anárquica, língua virtual, enfim, que só pode ser divulgada através de uma fala impura, como vários, né? De resto, como tem afirmado George Agamben, a passagem da potência ao ato, da língua à palavra, do comum ao próprio, e aqui no epílogo temos justamente essa genealogia da coisa, da fonema, que se torna logos.
A passagem, eu dizia, da potência ao ato, da língua à palavra, do comum ao próprio, acontece cada vez nos dois sentidos, seguindo uma linha de cintilação alternada, em que natureza comum e singularidade trocam as partes entre si e se interpenetram reciprocamente. Bom, então é apenas uma relação de mão dupla e sem meio termo entre o um e os muitos, singular e plural, entre a ausência e a presença. Podemos finalmente encontrar o sentido de uma comunidade multicultural, ainda se sempre exposto, sem sujeito. Finalmente isenta de qualquer condicionamento do imaginário, qualquer condicionamento imaginário, é aberta para uma imaginação qualquer e para qualquer imaginação. Comunidade por fazer nunca perfeita. Perfeita apenas na sua imperfeição, na qual Macunaíma, enquanto trickster, enquanto emblema vadio e vagabundo, enquanto persona, não encobrindo nenhum rosto, os encobrindo a todos o seu ser persona, enquanto herói, enfim, expropriado de todas as identidades, acaba por ser apropriado da própria possibilidade de pertencer, de habitar, afinal, de constelar um espaço-tempo plural, de representar emblematicamente uma cultura nacional anônima e sem fundamento definido, atravessada e delimitada apenas pela proliferação incontrolada de imagens sem dono, possuídas só por um sujeito coletivo que se constitui na falta, instrui e vive a ausência. Obrigado. A professora Maria Filomena Mulder nos propôs uma experiência infraleve, infralance, diria Marcelo Duchamp. Escrever um livro de areia, embora escrever um livro de areia e resgatar, como diz o próprio Iverizível no filme, resgatar esse desejo de capturer l'image du vent invisível. A segunda imagem do filme, vimos apenas parcialmente aqui, depois da apresentação do Ivens, é a das aspas. As aspas do moinho de vento, que nos introduzem de cheio no universo da ficção europeia, do Quixote, romance das origens, origem do romance. Esse Quixote que o nosso Oswaldo Andrade, pouco antes de morrer, tal como o Jorge Siemens, pouco antes de morrer, avaliava cruamente como uma fantasia ou uma imaginação, dizia, a de alguém que abandona o lar para endireitar a vida, muito embora, em vez de justiça, encontre instalados no mundo o lucro, o mercado, a inverdade e a subjugação impune do débil pelo forte. Isso é pouco depois da guerra. Como no exotismo do Victor Segalão, como na escrita da distância de Henri Michaud, que, aliás, escreveu O Bárbaro na Ásia, pouco depois de visitar Minas Gerais, nessa mina barroca onde Aníbal Machado situa o Iniciado no Vento, nos anteriores pontos, resgataria um fragmento de outro livro ímpar de Aníbal, Cadernos de João,
um fragmento em Cadernos de João que se intitula Descosendo o Espaço. E nele um aforismo: pássaro agonizante põe pela boca milhares de quilômetros que devorou pelos ares. É claramente um aforismo que sintoniza com a premissa do Tinida, artista plástico espanhol, que Maria Filomena citou na sua conferência. A arte não é refúgio, mas intempérie. Eu lembraria no final de um outro filme marcante, mais ou menos na mesma época, de uma história de vento, Le Violon de Rothschild, violino de Rothschild, Rosarinsky. No final dessa múltipla construção, o relato de Chekhov, a ópera desenvolvida na época de Stalin por um discípulo de Shostakovich, a impossibilidade de Shostakovich de montar essa ópera do discípulo falecido na frente de luta, defendendo o stalinismo, se lê na tela uma frase de Shostakovich: muita gente morreu aqui e nem sabemos onde eles estão enterrados. Quem pode levantar um monumento à sua memória? Só a música pode fazer. O professor Finazzi define o multiculturalismo contra a imagem mais banal de mestiçagem. Essa imagem que graça por toda parte como origem de uma cultura unitária ou híbrida. E ao contrário, Finazzi nos propõe uma cultura plural. Uma cultura que combina os dois, esse dois que Massimo Cacciari apontava como a emergência da alteridade no Ocidente, justamente quando emerge o Oriente, a China. É justamente a emergência da alteridade irredutível que introduz o dois, que poderíamos dizer a tragédia, a dialética, dois. E nos apresentava como alternativa este ano, diríamos, como as aspas do vento, do moinho inicial, esse caráter múltiplo do tempo, o anarquismo, a circularidade da história, atributos que ele identificava, entre outros, em Macunaíma. Nessas ficções da moderna tradição brasileira, eu preferia moderna mais que brasileira, se constata essa passagem da potência ao ato, da língua à palavra, do comum ao próprio, e sempre acontece nos dois sentidos. Seguindo uma linha, eu vou retomar aqui o conceito de Agamben, de uma cintilação alternada. Cintilação alternada que bem poderíamos assimilar a um conceito que Araripe Júnior apresenta no final do século XIX, o conceito de obnubilação. Novamente o vento, novamente as nuvens. O europeu, quando chega aos trópicos, teria a imagem turvada pelos excessos e, portanto, seria característica da cultura nos trópicos a obnubilação. Obra é sempre uma preposição de
guerra, de oposição. Obnubilação que, entretanto, na Itália dos anos 70, reencontramos em Pasolini, a hoje já famosa metáfora das luxíolas, dos pirilampos, dos vagalumes, né? Que Didier Berman incorporou para si, nos postulando uma sobrevivência dos vagalumes, nos diz que as imagens cintilam, como efeito de borboleta, ou de larva, como diziam os romanos, para se referirem justamente à metamorfose da imagem. São todas formas em que natureza comum e singularidade trocam as suas partes, trocam as suas funções, se interpenetram mutuamente e dão continuidade ao descontínuo de uma pele tigrada, de uma diferença. Um gatopardo de Lampedusa. Lampedusa que hoje é um significante cruel. Abrimos o debate. Sim, pois é. Vou tentar falar assim. Não, fala do microfone, não vamos ver os outros. Obrigado. O debate é difícil depois desse comentário do professor Raul. Invece di aprire para fechou. Mas eu gostaria muito de agradecer pelas duas apresentações que podem parecer, de certo modo, singulares, né? São no quadro desse congresso, e pelo contrário eu acho que acrescenta muito a uma reflexão que não é só imediatista ou de etnografia do presente, mas tenta construir também para um instrumento novo, como a rede do Instituto Brasil-Europa, uma ferramenta também alternativas àquelas um pouco consumidas que o mercado oferece. Eu gostaria de fazer duas perguntas. De certo modo, eu acho que tem um elemento comum entre as duas falas que foi assinalado pelo comentário do professor Raul, que é justamente essa questão crucial da linguagem, não é? No momento em que a linguagem, em que a intenção da linguagem se torna língua, não é? Em que a palavra se torna, em que o som se torna palavra, não é? Em que a infância se torna história. E esse eu acho que é um elemento que, para mim, torna a palestra do professor Héctor, de certo modo, muito útil também para entender a palestra da professora Filomena, que usou uma técnica, acho extraordinária, aquela da glosa de uma obra, não é? E uma obra que eu não conheço, mas que eu acho justamente tem que ser pensada a partir do seu comentário que a constrói. E sobre, já indo para a questão para a professora Filomena, o respiro é o instante anterior à palavra. Portanto, é naquele momento em que realmente se constrói a linguagem, em que o som se torna palavra, a fonese se torna logos. E portanto, eu lembrei, aliás, uma obra de um poeta português, para mim importante, que é Fernando Assis Pacheco, Respiração Assistida, uma obra póstuma, não é? Mas sobre essa questão da relação entre esse problema da respiração, do asma, que de certo modo é uma tentativa, porém, de ir além da afasia, da intenção da palavra, que não se torna palavra,
A questão do multiculturalismo, que me parece surge pela sua reflexão como uma espécie de opacidade, né, de impossibilidade de uma sua configuração singular. Sobre essas